Olá, boa tarde. Espero que todos estejam bem, saudáveis durante esse período de Covid-19. Sejam muito bem-vindos a mais um Tip Experience. Essa é a quarta edição da nossa série de webinars para a gente bater um pouco de papo sobre os desafios da sociedade e das empresas diante desse cenário de pandemia. O tema de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre os desafios do futuro pós-pandemia. E eu desde já agradeço a presença de todos que estão nos acompanhando pela plataforma e também pelo LinkedIn. Para conversar comigo aqui sobre esse tema, nós temos literalmente 4 super craques aqui do setor de tecnologia e também do setor de negócio, que além de líderes inspiracionais aqui, inspiradores para a gente, são grandes amigos aqui no dia a dia. Queria apresentar para vocês aqui a Cris Palmaca. Cris, dá um oi para a turma aí. Olá. Obrigado pela participação, Cris. Jean Paolo, que é vice-presidente e gerente geral da área de corporativa da Dell. Tudo bem, Jean? O Carlos Moura, que é vice-presidente da área financeira e também da relação com investidores da BRF. Boa tarde, Carlos. Boa o André tarde. Cavalli, super CEO aí da IT Media, super parceiro. Boa tarde. Tudo bem, André? Boa tarde, gente. Muito bacana. Obrigado a todos por vocês aceitarem o convite, por estarem aqui compartilhando um pouquinho do conhecimento de vocês nesse nosso painel. Também está aqui hoje com a gente a Eli. Eli, dá um oi aqui para a gente. A Eli é a nossa gerente de marketing. E a Eli está pronta aqui para receber todas as perguntas de vocês ao longo do painel. Fiquem à vontade para mandar as perguntas. A gente vai tentar responder todas aqui durante essa próxima 1 hora. E eu queria dar início aqui à nossa conversa, né? Na verdade, talvez nós estamos falando de uma crise aqui que impactou pessoas, que impactou empresas, impactou a sociedade, né? E que uma frase me vem à mente quando a gente pensa nesse contexto todo, que é: nós não estamos prontos para a próxima pandemia, que infelizmente essa frase profética ela foi dita lá pelo Bill Gates, num dos TED Talks que ele gravou em 2015, e que acho que esse vídeo rodou muito das redes sociais aí de todos vocês nos últimos meses, né? E o Bill Gates não só previu que realmente podia acontecer uma pandemia como essa, mas como vocês sabem, ele tem uma fundação importante, né, Bill e Melinda, e são super atuantes também agora em como responder todo esse desafio da pandemia, colaborando com estudos com a vacina e tudo mais. Então, eu e a Microsoft, como diversas outras empresas de tecnologia, também estão atuando muito em função, apoiando a sociedade, como é que a tecnologia traz informações, acelera esse processo de pesquisa e tudo mais. Então, eu queria começar pela Cris aqui, Cris, te chamar para essa parte da conversa, de que é fato que as empresas de tecnologia estão se destacando aí, no tema de inteligência, no tema de dados, estão ajudando a orientar tanto o setor privado quanto o setor público, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar uma notinha sua na semana passada, falando um pouquinho daquela parceria que vocês fizeram com a AWS, que o projeto já tem um nome lindo, né? Algoritmo da Vida, né? Uhum. Eu queria começar te perguntando assim, de que forma esses projetos, né, podem apoiar a sociedade, podem até ajudar a gente a prevenir crises como essa que a gente está vivendo agora. Boa tarde, mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco. Boa tarde, Gazaf, a todos, né, meus colegas aí, Carlos, André, João Paulo. É um prazer enorme estar com vocês e com os colegas que estão acompanhando a gente nessa tarde, né? E a tecnologia, você falou tudo, tem um papel fundamental nesse momento. Acho que tem um papel fundamental nas transformações em gerais. A gente fez grandes mudanças na sociedade. A tecnologia sempre tem papéis importantes dentro dessas mudanças. Mas nesse momento que a gente está passando por uma crise tão inesperada e tão nova e de tanto aprendizado, ainda tem um papel ainda mais importante. Esse projeto, particularmente do Algoritmo da Vida, acho que é um exemplo do que a gente pode fazer com a tecnologia, né? Na verdade, ele trabalha dados, né, públicos, então são aqueles que as pessoas colocam no Twitter, e pela associação de palavras, a Harvard fez todo um estudo sobre essa gramática da depressão, e você vai juntando dados e as informações e você consegue trazer um modelo de propensão a quem vai ter depressão e possibilidade de suicídio. Quando a gente coloca isso, né, no contexto do Covid, no final do dia também tem um monte de dados e a gente está aprendendo ainda, porque é muito novo, é muito recente ainda o que está acontecendo agora. Então, quanto mais dados a gente souber do como essa doença vai avançar, quanto mais dados a gente souber quais são os potenciais de cura do Covid, por exemplo, para dar um exemplo, a gente faz a mesma coisa para a parte de câncer. Não existe um câncer, existem vários cânceres. Então, quanto mais você tem dados e tratamentos, consegue fazer essas associações, os algoritmos acabam trabalhando a favor da vida.
O algoritmo da vida foi usado para um protocolo específico, mas se você pensar, os algoritmos podem ser utilizados em outros momentos para salvar vidas. A Microsoft tem feito, como você falou, várias iniciativas no que tange aí a parte de dados também, assim como a SAP tem vários projetos, a IBM também tem trabalhado arduamente também nesse trabalho de como as plataformas tecnológicas vão colocar isso a favor da vida. Eu acho que, olhando a perspectiva nesse momento, é muito legal a gente falar de tecnologia melhorando controle de inventários, fazendo precificações mais eficientes, fazendo toda a parte da experiência do consumidor, mas quando a gente consegue trazer isso para a vida, é muito, muito bacana. E o que a gente tem feito praticamente nesse momento, já que a gente está falando no momento agora e como é que a gente vai usar daqui para frente, é usar a tecnologia também, não só para a gente fazer as nossas conexões aqui, mas a gente está vendo alguns exemplos da tecnologia aplicada na área da saúde nesse momento, né? Para dar um exemplo da telemedicina, né? É um exemplo que a gente sempre discute, tecnologicamente é viável, sempre foi possível, mas tem um monte de temas de regulação que vão ter que acelerar muito mais. Então, não é um problema, novamente, da tecnologia. É como a gente faz a parte regulatória funcionar, faz a parte cultural funcionar e você coloca a tecnologia a favor desse processo. Tanto que a gente está trabalhando num projeto agora para acelerar isso. A gente tem um laboratório lá em São Leopoldo, temos mais de 1.000 desenvolvedores, olhando como é que a gente cria aplicativos para ajudar a fazer essa conexão de quem está doente com os hospitais, né, com os pacientes, e esperando que também a regulamentação também vinha da mesma velocidade que a tecnologia consegue propiciar. Então, é um pouco disso que a gente tem sentido, e eu acho que são alguns exemplos do que pode ser feito, mas certamente a gente vai aprofundar e tomara possa, sim, a tecnologia ser esse vetor que acelere não só a gente sair da crise, mas sair muito mais fortalecido, Gazaf. Muito bacana, Cris. Muito bacana a iniciativa. Parabéns assim, pelo trabalho que vocês têm feito. Eu queria chamar o Carlos para essa conversa, né, Carlos? A gente, quando pensa na BRF, a gente vê um gigantismo que é incrível, né? Nós estamos falando de uma população enorme assim, que vocês têm, um setor super essencial para a nossa economia de alimentos. E eu imagino que esse cenário também traz uma série de desafios para vocês, né? Um pouquinho da sua visão, Carlos, assim, como é que é o desafio de gerenciar a continuidade de negócios nesse contexto também de tantas incertezas, como a Cris trouxe aqui para a gente? Obrigado, Gazaf, pelo convite. Boa tarde a todos. Boa tarde aos meus companheiros aqui nessa live. Boa tarde a você que está nos assistindo, de onde você estiver, que você esteja bem, com saúde. A BRF ela é um gigante, uma multinacional brasileira. Nós temos hoje 93 mil funcionários, operamos com nossos produtos direto ou indiretamente em 140 países. Somos uma empresa de referência no Brasil e esse evento que aconteceu, ou esses eventos que têm acontecido, sob a nossa ótica, eles nos deram uma grande lição sobre gestão de riscos, né? Eu leio muito a respeito disso e existe uma pesquisa bianual que a Aon faz sobre a gestão de riscos no mundo, entrevistando cerca de 2.500 executivos de umas 150 empresas dos mais variados setores. O risco pandemia, ele era o risco número 60 na classificação. Ele era imperceptível aos nossos olhos. Era mais fácil para os executivos acharem que os jaqueta amarela na França iam parar Paris do que uma pandemia, né? E para se ter ideia, dos 20 maiores riscos, apenas 2 são seguráveis. 10 não são seguráveis de maneira nenhuma. Então, como é que você consegue, através de aplicação de tecnologia, mas também de um conceito que está cada vez mais presente nas organizações, que é o conceito da interdependência, você conseguir fazer com que as estruturas estejam integradas e conectadas em dados e informações, em julgamentos e tomadas de decisão, para que nós possamos nos precaver com isso. Então, no caso da nossa companhia, graças a Deus, nós conseguimos manter um nível de liquidez, por exemplo, muito alto, pré-crise, e fez com que a gente conseguisse atravessar esses últimos 70 dias de uma forma digna, né? E a gente tem exemplos de várias empresas que estão passando por questões muito difíceis. Mas,
cada empresa tem o seu arranjo de gestão de riscos, e essa interdependência, esse processo de avaliação conjunta, ele vai ter que ser aprimorado. Eu acho que todos nós recebemos uma grande lição, assim como o Monsenhor trouxe a lição da segurança nossa e das outras pessoas para entrar em aviões. Eu acho que nós vamos ter, por exemplo, conceitos como asepsia, né? Conceitos como trabalhar de uma forma diferente, o home office, mas nós somos sociáveis também, então nós vamos encontrar, vamos fazer um bom churrasco com um produto Estadia, com um produto Perdigão, a gente possa confraternizar também, porque a gente precisa disso. Então, eu acho que o pêndulo foi muito para um lado, acho que agora ele vai gradativamente voltar, mas aí a gente vai debatendo isso ao longo da nossa conversa. Excelente, Carlos. Boa tarde, um prazer ter você aqui conosco. E um pouco do que o Carlos trouxe, né? A gente já está vendo muita mudança, né? Que oriundo aí do impacto da pandemia, né? Não tenha dúvida que esse ambiente de trabalho nosso está sendo completamente revisto, né? Na sua opinião, o que você acha que as empresas estão aprendendo aí com essa crise? O que nós vamos levar para esse futuro, para o mundo, né? Pós-pandemia? Primeiro, muito obrigado aí pelo convite e a participação com esses craques aí, a IT Mídia, André Cavalli, a líder aí em geração de conteúdo e relacionamento na área de tecnologia, Activity, serviços e tecnologias aqui, a maior empresa aqui do Brasil, a BRF, a maior produtora de proteína animal do mundo, e a SAP, nem precisa falar, a maior empresa de RP, e outras coisas mais no mundo. Então, é um grande prazer estar aqui com vocês e com os outros ouvintes. Espero que possamos todos nós contribuir para que o aprendizado em relação a essa pandemia seja o melhor possível. Em relação à sua pergunta, acho que todos nós já vimos nas últimas semanas centenas de previsões e visões sobre o futuro pós-pandemia, sobre o crescimento do e-commerce, sobre o crescimento da educação à distância, sobre home office, enfim, todas essas tendências. E eu fiquei pensando, saindo um pouco do lugar comum, pensando o que teria acontecido 20 anos atrás. Teríamos entrado em colapso. Nós temos falado que não estávamos preparados para essa pandemia. Na verdade, ninguém nunca vai estar preparado para eventos inesperados. São conhecidos na indústria financeira como os cisnes negros. A gente nunca sabe quando isso vai acontecer. Então, nós estávamos preparados por algo inesperado. Mas se pensarmos 20 anos atrás, ninguém estava preparado. Ninguém ia conseguir fazer compra pela internet, ninguém ia conseguir fazer aprendizado, ensino à distância, enfim, seria um colapso total. Acredito que todos nós, de uma forma ou de outra, nos conseguimos adaptar da melhor forma possível a este evento. Então, a adaptabilidade, ela foi absolutamente chave para o sucesso dessa jornada que a gente está passando. E a adaptabilidade talvez seja um dos grandes atributos para agora e para o futuro. Então, se juntarmos em termos pessoais, a inteligência emocional e a adaptabilidade, estes serão os atributos de um profissional para o futuro. E não só do profissional, assim como das empresas. A adaptabilidade e a rapidez, a resiliência e a agilidade para se posicionar frente às transformações e frente aos eventos inesperados, como o Carlos disse. Então, o que aconteceu o que deve acontecer nesse contexto? Um aumento do protecionismo numa perspectiva de países e o aumento do isolacionismo em termos de pessoas. As pessoas vão tender a ficar mais isoladas. Isso vai ser um desafio para as empresas e para as pessoas
principalmente em um país latino como o Brasil, onde a relação interpessoal é fundamental, onde a liderança dos gestores frente ao seu time para coordenar e manter eles no sentimento de pertencimento a uma organização, ela vai ter que ser muito mais exercitada nesse modelo mais distante, vamos dizer assim. O sentimento de pertencer e de colaborar e fazer sentido para uma empresa, para um objetivo comum, vai ser um grande desafio para as empresas neste modelo que é inexorável de trabalhar mais de casa e ficar mais distante do trabalho. Então, nesse momento, novos conhecimentos e a educação à distância que a gente mencionou vão ser fundamentais para essa travessia, aonde essa educação à distância, ela junto com os novos conhecimentos, eles são bases até da transformação digital. Porque a gente fala muito das tecnologias da transformação digital, mas a gente fala muito da tecnologia. Para você fazer uma jornada completa da transformação digital, fundamental são as pessoas. As pessoas, depois os processos e depois a tecnologia. A gente tem várias histórias de insucesso na transformação digital porque compraram uma tecnologia e não educaram as pessoas ou modificaram os processos. Então, isso que eu vejo em termos de futuro, saindo um pouco do lugar comum que a gente tem visto nas últimas matérias para os jornais. Um super bom ponto, Jean. Eu queria conectar aqui, André, você nessa parte da conversa, né? Esse tema que o Jean trouxe da adaptabilidade, né? Você que lidera uma empresa super bem sucedida aqui do setor de comunicação. A gente até ontem estava no nosso ensaio crescendo. Eu imagino que todo mundo está sofrendo aí com a enxurrada de informação que chegam pelas redes sociais toda hora, com vários gráficos novos, tentando prever o que vai acontecer com a pandemia, e a dificuldade que nós hoje todos temos de saber aquilo que é correto, que é conteúdo relevante ou não. Então, eu queria te trazer para esse ponto da conversa, que acho que as decisões coletivas, elas nunca tiveram tanto impacto, né, no nosso mundo hoje, e como é que você vê o papel da informação nesse cenário de crise, a importância da curadoria, né, para falar assim, ó, o que é conteúdo sério, o que é conteúdo relevante. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Obrigado, Gazaf. Uma honra para mim estar aqui com essas pessoas que eu admiro tanto. Eu publiquei algumas vezes escrito, inclusive, exatamente isso. Acompanho há bastante tempo, mas é mais um prazer para mim estar aqui mesmo falando com vocês, com a Cris, com o Jean, com o Carlos e com você que eu acompanho a sua trajetória na Activity também. Uma empresa de comunicação como a IT Media, né? Qual o papel da informação num cenário de crise em específico? E olha que interessante, em um mundo onde todos nós temos a força da comunicação através das redes sociais, o papel da informação ela pode ser tão benéfica quanto pode ser devastadora. Depende de cada um de nós. O grande impacto e o problema é que quando a mídia, no passado, o veículo de comunicação era o jornal, ou a TV, ou o rádio, era a sua única fonte de informação num mundo não tão globalizado, você gerava sua opinião, mas tinha o controle, né, da informação que estava sendo passada para a sociedade. A partir do momento que veio a internet, por incrível que pareça, não foi tão disruptivo nesse sentido, porque a gente criou mais meios de chegar e, obviamente, começou a globalizar muito. Mas as redes sociais foi bastante disruptivo, porque aí a gente dá voz a todo mundo, né? A responsabilidade dos veículos de comunicação é enorme, mas não muda a responsabilidade dos veículos de comunicação, independente de qual seja esse veículo de comunicação. Com crise ou sem crise, a responsabilidade da comunicação e dos veículos é informar, ter imparcialidade, ter responsabilidade com a notícia de forma isenta e dar oportunidade para nós, leitores, ouvintes, com opiniões divergentes, para a gente formar a nossa opinião. O advento da rede social exponencializou isso. E esse é o grande perigo, porque todos nós tendo essa influência, independente da rede que nós temos, a gente pode ser influenciador apenas dos nossos pais, mas já faz um estrago enorme se for influenciador negativo. Se você tem na sua rede social seu pai e a sua mãe e publica algo apenas para alertar, mas que é algo que é impactante de forma negativa, você pode ter certeza que isso vai disseminar para outras pessoas pelo fato de você ser influenciado por eles e serem influenciados por vocês. Então, isso já é um grande impacto.
a responsabilidade de informação é em educar para que o compartilhamento dessas informações aconteça de uma forma mais responsável. E aí, fazendo uma análise disso, né, compartilhar, obviamente, apenas o que é o fundamental, a mídia, especificamente, e nós, como as pessoas na rede social, nós seguimos o mesmo modelo tradicional, em que, geralmente, assim, o nosso modelo tradicional tem um enfoque, não tem no enfoque o risco que a gente está correndo passando uma informação, ensine a velocidade da informação. No passado, os veículos tinham um grande diferencial de dar o furo de uma reportagem. Hoje não é um grande diferencial dar o furo da reportagem. E também para uma pessoa na rede social, tem aquela ansiedade de compartilhar uma informação. Então, a credibilidade editorial e a curadoria se tornou, ao meu ver, hoje, tão importante quando surgiu a imprensa. E dar esse furo de reportagem já não vale mais de nada, mas sim avaliar realmente quais notícias que você recebeu e você vai compartilhar. No momento que a gente está de pandemia como esse, isso é muito grave. Porque da mesma forma que a tecnologia e os sistemas de informação globalizado nos ajudam a disseminar informação que ajuda a população a ficar em casa com saúde ou não, enfim, da mesma forma pode ser devastador se você não consulta aquela informação que você passa e repita. Então, o desafio está nos veículos de comunicação e nós também, como os formadores ou influenciadores no nosso dia a dia, em sempre checar todas as informações que a gente recebe o tempo inteiro. Uma nova forma, viu, Gazaf? Excelente, André. Eu queria provocar vocês aqui para uma segunda parte da discussão, tentando pensar um pouquinho o que seria esse futuro pós-pandemia, né? Porque há claramente uma série de variáveis em jogo, né? Acho que o Jean trouxe esse ponto do cisne negro. Toda vez que há uma crise, a crise ela também impulsiona uma série de movimentos de transformação nas sociedades, né? E a gente está vivendo exatamente esse cenário nesse momento. E talvez, lendo um pouquinho sobre esse assunto, talvez existam 3 fases que todos nós aqui estamos passando. Acho que a primeira fase que todo mundo aqui correu para se adaptar, em dar uma resposta urgente aí para esses desafios inesperados, né? A turma que teve que resolver o tema do home office, né? Teve a questão do e-commerce que realmente explodiu, né? Ontem uma grande empresa varejista divulgou resultados, comentando que já passou da metade do volume de vendas que já é feito pela internet. Então, quanto isso acelerou o e-commerce. A questão da proteção do caixa, né? O Carlos trouxe isso, as empresas tentando ter resiliência e liquidez num período de incerteza, né? E sem falar das medidas de higienização, ou seja, acho que o mundo nunca mais será o mesmo no que diz respeito a essas medidas. Acho que talvez a segunda onda é como é que as empresas retomam esse crescimento. Aí tem alguns setores crescendo muito, streaming de mídia, educação online, e talvez o novo normal, que seria essa terceira etapa, alguns setores talvez vão precisar se redefinir para poder, né, competir num novo cenário, num novo contexto, né? A gente visualiza a questão da preocupação do setor de turismo, do setor de aviação, do setor automotivo, do setor de lazer, de forma geral, como é que estabelece, então, esse novo normal. Eu queria convidar aqui o Jean, meio que para começar essa segunda parte, Jean, você lida o tempo todo com demanda, está falando o tempo todo com diversos clientes, né, Jean, em várias indústrias, e fazer qualquer tipo de previsão já normalmente não é fácil, quando as premissas são instáveis, né? Ainda mais quando existe um cenário de instabilidade como a gente está vivendo, né? Um estudo recente, por exemplo, da KPMG, falou um pouco sobre isso, de que tem setores que vão voltar mais rápido, outros que talvez levem mais tempo por conta dessa adaptação, né? Quando você olha para o setor de tecnologia, um setor que a Dell é uma empresa líder há tantos anos, como é que você imagina esse setor nos próximos anos e que mudanças você vê que a crise vai trazer? Legal. Eu vou puxar, a gente comentou no início sobre aquele Instituto para o Futuro, que que os fundadores são o Bill Gates e a Melinda Gates. A gente fez um trabalho conjunto com eles, e nesse trabalho eles colocavam o seguinte, que o futuro, né, agora, próximo, ele vai ser definido na parceria entre o homem e a máquina. Então, como que essa sinergia entre homem e máquina vai acontecer? Então, e justamente, o resultado desse trabalho se conecta até com o propósito da própria Dell Technologies, que é criar tecnologias que ajudem o progresso humano comprometido com a sustentabilidade, que é fundamental, é um tema fundamental após este evento da pandemia,
é comprometido com a transformação de vidas, com a diversidade e inclusão através da tecnologia. Então, esse é o propósito da própria Dell Technologies. Então, o que a gente imagina para o futuro na indústria de TI, baseado no um dado que já é evidente para todos, que o volume de dados vem crescendo de forma exponencial. E se agregarmos a isso a tecnologia 5G, inteligência artificial, edge computing, IoT, esse volume de dados crescerá ainda mais. Então, o que a gente acredita é que a boa notícia disso tudo é que essas novas tecnologias poderão trazer inúmeros benefícios na educação, telemedicina, agricultura, cidade inteligente, veículos autônomos e, possivelmente, diminuir a desigualdade social, que esse é um dos grandes problemas da humanidade. E toda essa transformação vai mudar nossa economia, nosso trabalho, nossas vidas. E essa transformação digital, né, eu comentei antes da adaptabilidade, a gente, ao mesmo tempo, a gente está tendo que se adaptar à transformação digital e se adaptar a essas mudanças que vêm ocorrendo. Mas vamos pegar aqui, em termos de transformação de futuro, o próprio mercado financeiro, as agências. Tem alguns bancos pensando no futuro das agências, outros bancos pensando nas agências do futuro. E os carros autônomos que estão fazendo testes pelo mundo. Com o advento do 5G, o que vai acontecer? Eles poderão caminhar sozinhos, mas eles, provavelmente no Brasil, eles vão ter que ter alguns features adicionais, porque imagina Marginal Pinheiros com 10 mil motoboys passando ao seu lado, um carro 5G, ele não vai entender direito o que está acontecendo. Então, são novas tecnologias que deverão ser criadas, provavelmente, aqui no Brasil. Então, a tecnologia ela vai estar permeando todas as áreas, até a própria seleção, retenção de talentos, com a inteligência artificial, que vai ser será a grande centric, seria inteligência artificial centric, a gente pode utilizar esse termo. A gente vai poder usar a inteligência artificial até para avaliação de compatibilidade e capacidade das pessoas. Ao invés de você escolher por gênero, idade ou formação, você fazer um match entre a necessidade das empresas e as habilidades dos candidatos para fazer esse perfil. E num ambiente de trabalho, com a realidade aumentada, a realidade estendida, a gente pode acelerar a próxima onda de colaboração no trabalho. Então, que é o que eu mencionei naquela resposta anterior, o desafio que os líderes e os gestores terão para liderar, gerar e manter os times motivados à distância. Esse vai ser um grande desafio que muitas vezes não discutimos, esse senso de pertencimento, motivação das pessoas nesse ambiente diferente. Então, eu acredito que para quem nasceu no século XXI, essas pessoas já têm a cultura digital e sabem usar bem todas as redes sociais, Instagram, Facebook, etc. No futuro, o futuro, eu acredito que a inteligência artificial vai ser uma obrigação de todos, um fator crítico de sucesso para qualquer pessoa de qualquer ramo, em qualquer indústria. E aí, indo em termos pessoais, você vai poder até, num extremo... Acho que tivemos um probleminha aqui com a conexão do Jean. Acho que o Jean já volta aqui para a gente, já conecta novamente. Mas eu queria já puxar o André para essa conversa, pegando justamente o gancho do Jean, né? Ou seja, o Jean está projetando um pouquinho essas transformações tecnológicas, né? Que não só vão invadir a sociedade, mas a indústria de uma forma geral.
E, André, você tem o setor de comunicação, uma área importantíssima da IT Media é a área de eventos. Imagino que vocês devem ter passado um desafio importante aí nos últimos meses, como se reorganizar nesse novo contexto, talvez de eventos físicos, né, para eventos online, talvez. O que você pode trazer um pouquinho aí dessa ideia de reinventar e quais vantagens e desvantagens, projetando um pouquinho o futuro dessa indústria que você atua, né? É isso aí. Bom, vou responder em 2 tópicos isso. Realmente, a gente está passando por uma situação em que é bastante desafiadora, mas não é a primeira que nós passamos. Como um veículo de comunicação também passou grandes problemas lá atrás, a gente se reinventou, além de ser uma empresa editorial também para grande parte, importante parte da empresa, que são os eventos hoje. E aí, diferente do que até o Carlos colocou, né, numa análise lá que ele colocou que era a 60ª ação de risco numa pandemia, a pandemia, para quem é profissional da área de eventos, ela é um risco que a gente tem que avaliar sempre, né? E eu vou falar um pouquinho como é que está sendo, nós tá lidando com isso. Eu tenho a primeira parte da pergunta, você coloca até o que as indústrias de eventos têm feito, né, referente a isso. Para quem organiza eventos, especificamente, eu tenho conversado com muitos líderes e organizadores de eventos internacionais, nacionais, participado de muitos grupos. Isso tem me incomodado bastante em vários pontos dessas discussões, Gazaf e todos, porque o que mais eu tenho percebido que é compartilhado nos grupos são pensamentos, estudos e estatísticas de quando a curva diminui, e quando vai voltar. Isso me incomoda absurdamente, porque existem 2 pontos nisso, né? A gente não tem como tomar uma ação daquilo que a gente não controla. E quando você está fazendo isso, tentando fazer isso em algo que impacta as vidas das pessoas, é um absurdo pensar assim, é um risco enorme. Então, isso tem me incomodado bastante. A gente vem tomando essas iniciativas na IT Media desde janeiro, quando o vírus acabou saindo da China para a Europa, passando também para a Europa. A gente já tinha um comitê de crise formado, onde a gente se reúne todos os dias às 6 da tarde, hoje vai ser novamente assim. A prioridade, enfim, das empresas de eventos é principalmente se livrar e não depender daquilo que a gente não controla, né? Esse é o meu pensamento e é o que a gente tem feito na IT Media. E com isso, pegando até numa fala do próprio Mário Sérgio Cortella, faça o seu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem outra condição para fazer melhor ainda. Então, se a gente tinha e tem a liderança nos eventos em tecnologia, reunindo profissionais e empresas há 23 anos, se esse propósito é forte o suficiente para gerar valor para os 2 lados, os CIOs, as empresas, ele tem que ser forte o suficiente para, independente do meio, entregar esse valor. Então, não importa se é presencial, se é digital, se vai usar a internet, se vai usar o rádio, não importa o meio em si. É claro que nós somos latino, o Jean comentou isso também, a gente tem isso muito como referência, o relacionamento presencial para a gente é fundamental, é importante para o latino, mas com o que a gente tem hoje, a gente tem que ser capaz de entregar benefício para os clientes, capacidade relacional, capacidade de oportunidade de negócio e fazer isso que a gente está fazendo agora, que é compartilhar conteúdo, experiência, aprendizado para um volume até capilar, ainda maior para as pessoas. A gente está se reinventando digitalmente. Os eventos presenciais, na minha opinião, eles continuarão. Obviamente que enquanto não tiver uma vacina, que todo mundo esteja protegido, que os hábitos nossos irão mudar, vai ser um pouco mais complicado a gente fazer como era antigamente, os grandes eventos em ambientes fechados, assim. Mas num momento como hoje, eu tenho percebido que existe uma solidariedade muito forte entre as empresas, um engajamento de convidados, e aí me permita fazer um marketing disso, como você colocou, né, dos eventos da própria IT Media. A gente tomou a decisão de fazer o maior evento de tecnologia do país de forma digital e tomamos essa decisão de fazer em 27 dias, organizar todo o evento ao invés de físico digital e não fazer presencialmente este ano. A gente lançou há 8 dias, assim, a gente tem mais de 300 líderes de tecnologia, CIOs confirmados, das 1000 maiores empresas do Brasil, desbloqueando a agenda deles dos dias que o evento vai acontecer, para essas conexões também acontecerem entre a indústria e o convidado. Então, isso me dá uma clareza de que também quem participa dos eventos, quem são organizadores dos eventos, tem que
buscar a ter certeza que o seu propósito gerava valor realmente para as organizações que você fazia seu evento. Porque se realmente gera valor, o meio indifere como você vai entregar. Claro que depois que tudo isso passar, eu acredito, particularmente, é pessoal, eu acredito que a gente vai valorizar ainda mais as relações presenciais, claro, quando os riscos tiverem sido dirimidos, assim, o meu pensamento com isso. Muito bacana, André. A gente colocar nessa parte da conversa, Carlos, porque o André trouxe esse tema da responsabilidade, né? Não é só uma questão de você organizar ou repensar os negócios de uma outra forma, mas você conseguir fazer isso de uma forma responsável. Quando a gente pensa isso no setor de alimentos, isso tem exponencial a preocupação com esse tema, né? Então, trazendo você para a conversa, o que a indústria de alimentos tem feito, na sua visão, assim, para se adequar a esse novo cenário de produção, a própria questão de clientes que hoje estão estabelecendo esses novos hábitos de higiene, consumo, o que você pode trazer para a gente, Carlos? Eu concordo bastante com o que o André colocou, e colocando uma perspectiva em cima dessa tua pergunta que eu vou responder, Gazaf, a confiança você só conquista olhos nos olhos, com interação pessoal. O embaixador Walter Moreira Salles tinha uma frase da qual eu gosto muito. Ele dizia o seguinte: por trás de toda e qualquer comutação eletrônica vai restar a irredutível equação de pessoas servindo pessoas. Nós somos servidores por essência, né? E ao servir pessoas, essa relação de servir, ela está intrinsecamente ligada à confiança. E isso é uma via de mão dupla. E você não vai confiar no colaborador teu, ele não vai confiar em você, se vocês não tiverem experiência, se vocês não tiverem vivência, se vocês não tiverem conhecimento compartilhado. Dá para fazer isso digitalmente? Em um determinado momento, sim. Mas depois, não. O que a gente tem procurado fazer na nossa companhia, e isso tem funcionado de forma muito forte, é usar esse momento de crise para valorizar a nossa essência. A essência BRF é a praça cultural onde a gente se encontra, né? Em que tem propósito, que tem princípios, que tem compromissos, que tem a paixão que nós temos por trabalhar em alimentos, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de ter condições de higienização nos nossos frigoríficos, nas nossas operações, higienização é uma coisa muito comum para nós. Eu estava contando aqui para os nossos amigos ontem, no nosso ensaio, eu fui visitar um aviário, depois fui visitar uma granja, depois fui visitar uma fábrica, e naquele dia eu tomei 7 banhos. E são banhos completos, e você tem que usar uma roupa toda especial, equipamentos de proteção, e essa questão da asepsia, novamente, ela vai se impor. Mas qual vai ser o aliado da asepsia? Aí eu pego o ponto do Jean e da Cris, é a tecnologia. A tecnologia vai ajudar a gente a dizer assim, olha, você está no scanning, por exemplo, você está 99,9% em conformidade asséptica, pode passar. Você está em 80%, você não pode passar. Então, eu acho que a gente vai ter uma nova forma também de lidar com o consumidor. Por exemplo, eu sou um analfabeto culinário. Eu não sei cozinhar, juro. É um contrassenso, né? O cara trabalha com alimento, mas não sabe cozinhar. Eu sei como desmonta o frango, como desmonta um suíno, como a gente processa ele, como a gente faz para marinar, como a gente faz para fazer todos os nossos cortes e processados. Mas se você me der e fala, faz um frango a passarinho para mim, eu não consigo fazer. Mas, com tutoriais e com equipamentos inteligentes que tenham tecnologia embarcada, ele me ensine qual é o ponto certo de fazer aquilo, eu posso me tornar um Jacan, por exemplo, né? E esse conteúdo é que, junto com a marca e a confiança que a marca traz, é o que vai fazer com que o consumidor consuma teu produto e faça ele para realizar os sentimentos que ele tem. O que não vai mudar com tudo isso? Indulgência. Todos nós estamos comendo todo dia, apesar dessa pandemia. Todos, sem exceção. Graças a Deus. Mas muita gente está passando fome. E essa é uma equação que a gente tem que resolver.
O ministro Taishi, no domingo, deu uma entrevista, ele falou, eu não sou o ministro da Covid, eu sou o ministro da Saúde. Enquanto 23 mil morrem de Covid, 500 mil pessoas estão morrendo de outras causas nesse mesmo período. E aí, como é que a gente usa a tecnologia para fazer com que comida de qualidade, segura, chegue na mão de quem tem fome, alimente as nossas casas, seja distribuída da forma mais conveniente possível? Isso vai ser um grande desafio, porque tempo vai ser a equação de uso mais importante no futuro. E a tecnologia vai ser uma grande aliada nossa para reduzir tempo associado aos fatores emocionais que estão por trás do consumo. Muito bacana, Carlos. Estou imaginando como é que é tomar 7 banhos por dia, que não deve ser uma experiência simples, né? Muito bacana conhecer isso. Aprendi mais uma. Eu queria chamar a Cris aqui para a última pergunta, Cris, antes da gente abrir aqui para a nossa turma também interagir com a gente. Estávamos comentando ontem, né? Estava lendo um pouquinho no final de semana o jornal e os países que já passaram pela pandemia, né? A China, lá no começo do ano, os Estados Unidos agora numa curva decrescente, começaram a abrir as lojas físicas, né? E a SAP é uma importante parceira de várias empresas do setor de e-commerce, de varejo em geral. Um pouquinho de como é que você está vendo essa história de que o e-commerce também está redesenhando esse formato de que lojas físicas estão migrando para o e-commerce, ou seja, o e-commerce deixou de ser uma segunda opção, virou uma primeira opção. O que você pode trazer um pouquinho dessa visão, projetando um impacto também para o varejo? Eu sou super a favor de que as coisas sempre vão conviver, né? E claro que a gente está num momento de crise e a volta vai ser muito desafiadora, né? Vai passar um pouco por essa triagem nossa. Para quem já viu alguns vídeos de qual vai ser esse novo formato, ele, principalmente no momento inicial, vai ser bem desafiador. Você conseguir respeitar distâncias, toda a parte de higienização. Então a gente vai fazer uma transformação, né? A gente foi daqui o pêndulo para cá, a gente vai ficar aqui nesse meio do caminho. Mas certamente o e-commerce ele se tornou uma única possibilidade. Para alguns lugares foi a única possibilidade, né, de você ter possibilidade de ter um bem, das empresas se sustentarem e darem seguimento minimamente para os seus negócios. A gente viu e está vendo, né, grandes chefes também fazendo delivery. Então, isso nos salva para quem é meio analfabeto culinário. Eu estou ali no pré-primário avançado e eu estou testando. Tem vezes quando dá certo, às vezes quando dá errado, mas os deliveries também ajudam nesse momento que dá errado, né? Tem que reagir rápido, né? Mas eu acho que o comportamento mudou muito. E eu vi algumas pesquisas, então, alguns clientes nossos foram, né, já estavam nessa tendência. E claro, o Covid ele virou a única, então ele acelerou muito. E alguns foram meio desajeitados, alguns repriorizaram a sua estratégia para poder suprir nesse momento. Mas o que aconteceu? Vou olhar do ponto de vista do consumidor. Então, várias pesquisas mostraram que muitas pessoas começaram a usar o e-commerce pela primeira vez. Então, sei lá, por volta de 8 a 10% dos que estão comprando hoje nunca tinham feito uma aquisição online, seja para comida, seja para remédio, né, porque você não pode sair, você tem uma prescrição médica, você tem que comprar, seja para roupa, para serviços, né? Então, tem volta de 8 a 10% nunca tiveram uma relação com o e-commerce. Eles tiveram a primeira experiência. O que fará eles voltarem, né? Quando a coisa voltar, quando a loja abrir, quando tudo voltar ao nosso, né, habitat normal, vai ser muito da experiência que ele teve. A gente tem falado muito dessa economia da experiência. Isso vale para o mundo físico e para o online também. E ele tem alguns indícios do que esses consumidores estão vendo que são as vantagens, né? A parte de tempo e investimento é mais ou menos a mesma coisa. Às vezes você quer ter alguma coisa mais rápido, então o e-commerce pode até deixar um pouquinho mais para trás, né? Mas tem muito da conveniência. Você está aqui na tua casa e olhar o que está faltando e naquele momento você poder fazer a parte de pesquisa muito mais rápida, ter acesso a opções diferentes. Então essa conveniência ela vai mudar. E para quem está tendo essa experiência pela primeira vez, tem pessoa que nunca precisou pedir comida antes. Eu já estava ali já na minha listinha de hábitos normais, né? Mas para quem nunca fez isso, vai ver como é bacana, às vezes quando você experimentar alguma coisa diferente, mesmo que você cozinhe, que você faça coisas maravilhosas, é uma experiência diferente.
Então, se essa experiência for bacana, a conveniência que isso traz, eu acho que isso vai ser fundamental. Então, mais do que a tecnologia, mais do que só o Covid, eu acho que o consumidor, a pessoa física, vai mudar muito o seu comportamento. E as empresas que conseguirem ter essa sacada e tirarem o melhor proveito disso, vão ter muito sucesso. Qual que é a vantagem do ponto de vista das empresas? Você começa a ter um arsenal, a gente falou em vários momentos, de dados, né? Você vai conhecer cada vez mais o que essa pessoa que está do outro lado gosta, o que ela curte, em que momentos são os seus comportamentos. Eu, quando passo uns 2, 3 dias sem pedir comida, eu já recebo um monte de mensagem, tipo, o que aconteceu, né? Não é que eu aprendi a cozinhar tão maravilhosamente bem, mas às vezes você vai para outros caminhos mais diferentes ou saudáveis, você acaba recebendo esse acesso. Se essas empresas trabalharem bem essa informação para trazer melhor experiência, uma conveniência melhor para quem está na ponta, certamente isso vai se refletir em coisas diferentes. E as empresas que olharem isso como modelos novos e disruptivos que ela pode trazer com todo esse novo comportamento e a tecnologia que está por trás, vão sair beneficiadas, de novo, não só logo após a crise, mas uma estratégia mais de médio e longo prazo, o Gazaf, a minha visão. Excelente, Cris. Obrigado. Eli, eu acho que termina a nossa parte aqui com os painelistas. A gente gostaria de ouvir um pouquinho da turma que acompanha a gente online, quais são as perguntas e colocar a turma aqui na conversa. Por favor. Legal. A gente já recebeu, sim, algumas questões aqui bem legais, algumas com muitas coisas em comum. O pessoal quer saber coisas amplas aí. O Fábio Faria, que é um longo parceiro de negócios da Tivit, né, bem conhecido no mercado, ele fez uma pergunta bacana. Após esse longo período de isolamento e certamente de novos aprendizados, o que vocês vislumbram incorporar na gestão de suas equipes e dos negócios de suas empresas? A gente já falou bastante, mas acho que dá para acrescentar. Carlos, puxa essa para a gente aí, Carlos. Eu acho que a primeira coisa vai ser o tempo, né? O tempo que a gente ganhou fazendo home office e outra, você termina uma, começa a outra, volta e meia se dedica a uma pausa hidráulica, enfim, mas você ganha tempo de uma forma absurda. E eu acho que a nossa relação com o tempo vai mudar. Muito bacana. Legal. Vamos para outra? Vamos para outra, Cris, por favor. Eli, por Vamos favor, lá. desculpa. Imagina. A gente tem uma pergunta aqui do Alexandre Rezende. Vocês acreditam que as pessoas vão se acostumar a trabalhar de casa, né, mais distante, ou esse sentir falta de contato já tá pulsante aí nas equipes? Quer puxar essa, Cris? Se eu posso pegar, porque eu sempre gostei muito de fazer home office. Eu fiquei 3 anos trabalhando na HP, fiz 3 anos de América Latina do Brasil, e o pessoal tirou meu escritório, porque eu não era material ativo brasileiro, então eu ficava de home office e viajava muito. Então esse era meu dia a dia. Minha filha era pequena, tinha 6 meses nessa época, então entre 6 meses e 3 anos e pouquinho eu fiquei nessa vida trabalhando muito de casa. Agora está muito diferente, porque a gente não está trabalhando home office, a gente está fazendo tudo dentro da nossa casa. A gente trabalha, a gente cozinha, a gente limpa, a gente tem homeschooling. Minha filha tem 14 anos agora, então demanda muito menos de mim. Mas eu vejo, né, as famílias que têm crianças menores, né, o Carlos tem 2 pequenos, assim, é muito mais intenso. Então a forma que a gente está hoje em casa é diferente. Mas muitas empresas, eu já falei outro dia com um cliente nosso, ele falou: Cris, a gente vai fazer um piloto para home office, fizemos um mapeamento de 1, 2 anos para fazer, né, as primeiras avaliações e testar alguns departamentos, alguns nunca iriam sair, e do dia para a noite 100% foi para cá, né, foi para home office. Então, muito aspecto cultural das empresas de acharem que tem que ficar olhando, tem que ficar vigiando os funcionários. Então, e agora estão 100% remoto, vendo que funciona, vendo que as pessoas são produtivas, que dá para fazer. A gente fez go live de projetos, tudo remoto. Então, dá para fazer um montão de coisa bacana de uma forma remota. Mas o lado humano também, né, a gente estava discutindo agora no nosso comitê pós-crise como é que vai ser o retorno. A gente gosta de estar junto. A gente é de tecnologia, mas a gente gosta das pessoas. Mas a gente vai ter que achar esse meio do caminho, né?
porque eu acho que tem um ganho de eficiência enorme. Eu já vi várias vezes as minhas reuniões que eu não conseguia agendar voo ou qualquer encontro, e entrar por vídeo era quase como, né, uma falta de educação, né, de respeito para o cliente, e hoje é normal, eu faço videoconferência com todos os meus clientes, está tudo certo. Então, a gente vai ter que achar esse meio do caminho. Alguns clientes estão vendo que culturalmente isso vai mudar. Os próprios funcionários vão demandar isso. Porque é possível, sim, você fazer coisas. É legal você almoçar de vez em quando em casa com a família. Não precisa ser todo dia, né? Então, almoçar e jantar todo dia. Mas é legal você estar em casa, você vir do trabalho, eu falo, eu saio da sala e já estou em casa, já estou na cozinha para o jantar. Então, acho que tem benefícios que, para quem nunca tinha experimentado, vai conseguir conciliar. E, obviamente, quando tudo estiver, né, funcionando, as escolas, as assistentes e toda a logística, vai ser muito mais prazeroso também ficar em casa e ver que, em muitos casos, essa produtividade vai acontecer de uma forma bem, bem bacana. E é possível. Acho que isso foi um teste, né, de fogo, e certamente a gente aprendeu muito, e eu acho que já está incorporado. Acho que não tem mais volta. Os funcionários também, os colaboradores, vão estar demandando isso das empresas também. Eu posso contribuir também com a fala da Cris? A gente nós somos de uma geração de lideranças em que a gente vem seguindo também nossos pais, né? De que você tem que trabalhar tantos e tantos anos na mesma corporação e tem que ir para o escritório. E por mais que a gente vive no mundo da tecnologia, o inconsciente fala muito alto também quando você está liderando, e por mais que a gente não acredite, isso acontece. Quando a gente é pego de surpresa e colocado todo mundo em casa, e eu tenho usado essa expressão também, que a gente está trabalhando de casa e não em home office, pela diferença dos filhos, todo mundo, aquela confusão acontecendo no dia a dia, a gente vê que funciona, dá para fazer. E aí o Domenico Di Masi, o filósofo italiano, nós contratamos recentemente para uma entrevista, convidamos para uma entrevista, ele falou algo que foi interessante, ele falou, não é voltar ao normal, porque como a gente estava fazendo era anormal. Você demorar da região da cidade de São Paulo, andar 10 quilômetros, demorar 1h30 para chegar em uma reunião numa sala fechada, era uma normal. Não significa que você não precisa ter a sala de reunião. Vai precisar, porque a criatividade também é trabalhada no escritório com as pessoas, trocando informações, experiências distintas. Até no almoço, a criatividade flui bastante. Mas esse negócio de sair correndo do escritório de casa para uma reunião às 9 da manhã, sabendo que você vai chegar atrasado às 9h30, já não faz mais sentido na nossa vida, realmente mesmo. Boa. Bacana, André. Eli, acho que dá tempo para a última. Legal. Tem algumas perguntas aqui em comum, e acho que acaba funcionando quase que um resumo aí para vocês contribuírem com uma visão final. Muita gente está perguntando aqui o que fica mesmo de aprendizado agora para o famigerado novo normal, né? O que vocês colocariam aí como aprendizados para resumir um pouco da conversa? Puxa essa aí, Gé, para a gente. Eu vou até pensar um pedaço da minha resposta anterior. Eu acho que a palavra-chave é adaptabilidade. Adaptabilidade é a chave do sucesso junto com a transformação digital. São dois eventos importantíssimos e transformadores. A habilidade em se adaptar, ela é fator crítico de sucesso. E em termos de empresa, as empresas ágeis, resilientes e adaptáveis, elas são potencialmente geradoras de novos produtos, novas oportunidades e disruptivas. Então, eu acredito que muitas vezes esses eventos eles são catalisadores de novas soluções, novos produtos, novas ideias e inovação, afinal. Posso só complementar uma coisa bacana, que tomara a gente não perca, que foi um espírito de solidariedade. Acho que as empresas viraram mais humanas, a gente, como está tudo em casa, é filho entrando, é cachorro, então primeiro a gente humanizou no mundo corporativo. E talvez pela primeira vez a gente... ou muitas empresas, né, se juntaram, concorrentes, parceiras, para fazer coisas muito bacanas, pensando em alguma coisa maior. Tomara que a gente não perca isso, porque eu acho que precisa uma chacoalhada desse tamanho, às vezes, para a gente fazer coisas que estão tão fáceis e tão né, no nosso quintal, às vezes a gente não faz. Então, tomara que a gente continue com esse espírito
principalmente aqui no Brasil, que eu acho que faltava um pouco movimentar um pouco companhias, empresários. Eu acho que eu vi uma coisa acontecer bem bacana que eu realmente não me recordo a gente ter visto de uma forma tão forte. Eu agregaria a isso que a Cris e o Jean falaram, a questão da interdependência, né? Acho que essa coisa da gente não fazer nada sozinho, a gente se deu conta disso, o quão senso de comunidade ele é necessário, e aí comunidade empresarial, comunidade residencial, comunidade como eleitores que somos, e esse ano, não vamos esquecer, nós temos eleições municipais, talvez seja a eleição mais importante que temos no Brasil, né? E são nas cidades que as coisas se resolvem, né? E essa interdependência, a história do passar o bastão para o corredor, né? Não é só você passar o bastão, você tem que garantir que o corredor da frente recebeu o bastão e que a sincronia foi perfeita. Isso é interdependência, que com adaptabilidade, com tecnologia, eu acho que a gente vai conseguir aumentar essa nova realidade com uma sociedade melhor e que a gente deixe um legado positivo para quem vai nos suceder. Acho que esse é o propósito da turma. Bom, eu vou dos dois caminhos. A responsabilidade corporativa e até governamental também, no sentido do tanto que a gente, ao longo dos últimos anos, previu que a produção dos equipamentos, de automóveis, de produtos médicos hospitalares, eles precisavam chegar para a gente com menor custo e com qualidade, era isso. E eu acredito que agora não é mais só isso. Ele pode chegar com valor mais alto, porque o risco que se corre, seja para um produto médico hospitalar, como a gente está vivendo agora, ou seja até um produto de bem durável, como algumas montadoras ficaram sem os seus produtos por conta de não conseguir trazer peças da China especificamente. Então, às vezes, pagar mais caro para garantir a responsabilidade de produção interna, talvez tem que ser revista, sim, essa nova forma de pensar. Então, duas formas. Uma é essa, e a outra é a solidariedade mesmo que a Cris falou, que eu falei na minha pergunta anterior, né? Eu tenho percebido engajamento e solidariedade de todos os níveis, inclusive com o ecossistema em que a gente atua. O ecossistema envolvendo não só todos os stakeholders, mas também os colaboradores de todas as organizações. Se é possível fazer isso, é possível que a gente também consiga manter dessa forma, e é nossa responsabilidade fazer que se mantenha realmente esse espírito de solidariedade. E um grande exemplo de solidariedade, Cris, que você puxou esse tema, que é muito claro para a gente, o próprio Jornal Nacional dedicar 5 minutos de cada dia do jornal para colocar as empresas que estão fazendo ação, independente de estarem anunciando ou não na rede. Isso é algo que nunca aconteceu na história do país inteiro, inclusive na rede forte que é essa emissora. Então, são esses dois pontos aí. Muito bom. Muito bacana, pessoal. Nós estamos caminhando aqui para o final dessa quarta sessão do Tivit Experience. Para mim foi um período muito rico aqui de aprendizado com essa turma boa que teve com a gente nessa última hora. Eu queria agradecer primeiro todas as pessoas que investiram essa última hora com a gente para acompanhar, aprender um pouco mais, compartilhar insights. Eu espero que tenha sido útil, tenha sido conteúdo relevante para todos vocês, para projetar um pouquinho esse cenário do futuro pós-pandemia. E eu tenho muito a agradecer a Cris, ao Carlos Moura, ao André Cavalli e também ao Jean, que se dedicaram a trazer várias informações super úteis aqui para a gente. Se eu pudesse mostrar o making-off para vocês de ontem, do nosso ensaio aqui, vocês iam achar que parecia a turma da quarta série do fundão começando. Então, são grandes amigos. A gente se comportou, né? Além de líderes fora de série. Então, muito obrigado a vocês quatro pelo trabalho. Foi um prazer trabalhar com vocês, pela parceria. E fiquem atentos aí, a nossa turma da Tivit, quem está conectado. Nós teremos próximas sessões também do Tivit Experience. Fiquem conectados conosco. Um abraço. Vamos fazer um tchau com todo mundo aqui. Um abração para vocês. Obrigado, tchau. Um abraço para vocês. Tchau. Obrigado. Tchau para todos.